Fala galera do YouTube, tudo bem? Professor Antonino está de volta e vamos dar continuidade ao nosso mini treinamento da folha de pagamento aqui pelo portal do Departamento Pessoal EAD. E nessa videoaula a gente vai falar sobre horas extras, vamos ver o cálculo das horas extras, o passo a passo, como calcular as horas extras, ok? Vale ressaltar também, gente, que com a reforma trabalhista ficou mais difícil as empresas pagarem horas extras aos seus empregados. Por quê? Porque a empresa tem a opção hoje, facilmente, de implantar o que se chama de banco de horas. Então, hoje a empresa ela tem 3 opções de implantação do banco de horas. Isso significa que vai ficar cada vez mais difícil daqui para frente um trabalhador receber horas extras de seu empregador. Por quê? Porque é mais fácil para a empresa implantar o banco de horas. Como é que funciona o banco de horas? Ao invés de pagar horas extras, a empresa dá folga para ele. As horas trabalhadas a mais em um dia, elas podem ser compensadas em um outro dia, sem o pagamento de horas extras, ok? Veja aqui quais são as opções que a empresa tem para implantar o banco de horas. Primeira opção, via convenção coletiva de trabalho, por intermédio do sindicato. Esse contrato ele deve ter a duração de 1 ano. Então, se o contrato é de 1 ano, banco de horas, certo? Deve ser por intermédio do sindicato, através via convenção coletiva de trabalho. Então, via sindicato, a empresa faz um contrato de 1 ano. Bom, outra opção que a empresa tem, segunda, é um contrato individual com o trabalhador. Então, sem a participação do sindicato, a empresa chama o seu empregado e faz um contrato de 6 meses. Pronto, não precisa de autorização do sindicato nem nada. A empresa simplesmente implanta o banco de horas e, ao invés de pagar hora extra, ela vai dar folga para o seu funcionário. Ela vai controlar e se organizar isso dentro de 6 meses. É claro que ao final dos 6 meses e ao final também de 1 ano, se tiver alguma coisa pendente de horas acumuladas, a empresa tem que zerar, certo? Zerar, para poder reiniciar um novo contrato. E se houver rescisão durante esse período, e se tiver horas acumuladas, essas horas acumuladas deverão ser pagas na rescisão do contrato de trabalho. E a terceira opção, melhor ainda, mais flexível, é a compensação informal, que nem contrato precisa. Essa compensação ela vai acontecer, gente, dentro do próprio mês. Então, por exemplo, as horas trabalhadas e as horas compensadas, elas devem ocorrer dentro do próprio mês. Por exemplo, a empresa chama o trabalhador hoje e diz, olha, hoje tu vai trabalhar 1 hora a mais e amanhã tu trabalha 1 hora a menos. E aí compensou, né? Pagamento de horas extras não tem. É a compensação informal. Então, recapitulando, são 3 opções. Primeiro, contrato de 1 ano, tem que ter participação do sindicato. Contrato de 6 meses, aí é um contrato individual entre patrão e empregado, sem a participação e autorização do sindicato. E a terceira opção é a compensação informal, que nem contrato precisa, não tem participação do sindicato, as horas trabalhadas em um dia serão compensadas no outro dia, isso tudo dentro do próprio mês. Certo, gente? É o banco de horas aí, atrapalhando a vida do empregado, beneficiando as empresas. Por quê? Porque reduz custo para as empresas, o trabalhador seria bom, claro, viável, se ele ganhasse as horas extras no final do mês, aquele dinheiro, né, para ajudar, certo? Mas não tem, é uma opção que o governo deu para as empresas. É claro que a empresa, se quiser, ela paga horas extras, não tem problema nenhum. E é isso que a gente vai ver na nossa videoaula, a gente vai ver o cálculo da hora extra. Beleza, gente? Então, vamos ao cálculo. O artigo 59 da CLT trata do cálculo da hora extra. Tá? A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante acordo com o sindicato, devendo obrigatoriamente o empregador pagar pelo menos mais 50% sobre a hora normal. Isso está previsto lá no artigo 59 da CLT. Então, essa parte final aqui, gente, ela menciona praticamente como é o cálculo da hora extra, devendo obrigatoriamente a empresa pagar pelo menos mais 50% sobre a hora normal. Então, traçando aqui um resumo, a hora extra é igual à hora normal mais 50% da própria hora normal. Veja, a hora normal mais 50% da própria hora. Então, somando aqui os dois, eu tenho a hora extra. Vejamos a seguinte situação. Por exemplo, o empregado ganha R$ 3,00 por hora. Essa é a hora normal dele. Aí você vai calcular 50% de R$ 3,00, dá R$ 1,50, soma, e eu tenho o valor da hora extra, que é R$ 4,50. Então, a hora extra é o valor da hora normal mais 50% da própria hora normal. Veja que a hora normal dele é R$ 3,00, mais 50% da própria hora normal, dá 1,50, né? Então,
o total da hora extra vai ser R$ 4,50. Hora normal, gente, é o valor que o empregado ganha por cada hora trabalhada. Tá? É o valor que ele ganha. Então aqui ele ganha por cada hora, olha, R$ 3. Cada hora trabalhada aqui dentro do expediente dele, ele ganha R$ 3. Após o expediente de trabalho dele, ele vai ganhar hora extra já no valor de R$ 4,50. Então, dentro do expediente de trabalho dele é R$ 3. Fora do expediente de trabalho dele, trabalhando fora do expediente, já vai ser R$ 4,50, que já vai ser a hora extra. Vamos ver esse questionamento aqui, olha. Qual o valor da hora extra de um empregado que ganha R$ 5 por hora normal? Então você vai pegar o valor da hora, que é R$ 5, calcula 50%, dá 2,50, soma, aqui está, a hora extra dele vai ser 7,50. Então a hora normal dele é 5 e a hora extra dele vai ser 7,50. O que você vai ter que fazer é um levantamento no ponto para ver quantas horas extras o empregado fez no mês e pagar. No nosso caso aqui, como é rescisão, você vai verificar quantas horas extras o funcionário fez nos dias trabalhados no mês da rescisão. Por exemplo, ele saiu no dia 20, ele trabalhou até o dia 20. Então você vai pegar o ponto dele até o dia 20 e verificar quantas horas extras ele fez. Por exemplo, ele fez 10 horas extras, então a hora extra dele é 7,50. Então você vai fazer o seguinte, olha, 10 horas extras vezes 7,50, ele vai ganhar de hora extra lá na rescisão R$ 75. Esse é o valor que tem que ser pago para ele. R$ 75 referente à hora extra que ele fez. O ponto-chave aqui é descobrir o valor da hora extra, claro, e quantas horas extras ele fez. Isso só vai saber, gente, analisando o ponto do empregado. Então é necessário ter um controle de ponto, para poder saber quantas horas extras o empregado fez. A conclusão aqui é a seguinte: para calcular o valor da hora extra, é necessário você encontrar primeiro o valor da hora normal do empregado. Uma vez que você encontra a hora normal do empregado, quanto ele ganha por hora, depois você acrescenta os 50% e tem o valor da hora extra. Então, o primeiro passo é descobrir quanto ele ganha por hora. Aí depois você acrescenta os 50%, pronto, você vai ter o valor da hora extra dele. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui que eu criei? É bem fácil aqui, gente. Tem outras, mas essa aqui não tem como errar. Aqui você tem uma visão geral do cálculo da hora extra. Então, para encontrar o valor da hora normal, gente, você vai fazer o seguinte. Vai pegar o salário dele, dividir por 220 e descobrir quanto ele ganha por hora. É assim que você vai descobrir o valor da hora dele. Pega o salário e divide por 220. 220 é a carga horária de trabalho mensal. É a quantidade de horas que ele trabalha por mês. Então, porque mensalista, a gente está muito acostumado, mensalista é 30 dias. Tá, e quantas horas dá isso? Dá 220. Então, daqui a pouco a gente vê detalhadamente como é que se chega a esses 220 aqui. Então, pega o salário dele, divide por 220 e encontra o valor da hora normal dele. Aí você calcula os 50% do valor da hora, encontra o valor qualquer, soma esses dois valores, encontra o valor de Y, que já é o resultado de uma hora extra. Então, essa é a formulazinha. 220 horas, porque 220 horas é a carga horária de trabalho mensal. Vamos ver aqui a jornada de trabalho do funcionário chamado José. Conforme a Constituição Federal, o empregado ele vai trabalhar no máximo 44 horas por semana. Vejamos o horário de trabalho do funcionário. Ele trabalha pela manhã, olha, de 8 às 12. Então, ele trabalha 4 horas aqui pela manhã, intervalo para refeição e descanso, que é no máximo até 2 horas. A reforma trabalhista aqui, ela mudou também isso aí, é no mínimo meia hora agora, desde que seja autorizada pelo sindicato. Então, o empregado ele passa a ter um prazo de meia hora para almoçar, se for autorizado pelo sindicato, como eu falei, mas no máximo até 2 horas. Então, ele utiliza as 2 horas para o almoço. Ele para meio-dia, volta às 14 horas e trabalha até às 18. Então, trabalha mais 4 horas pela parte da tarde, ou seja, trabalha 8 horas por dia. Então, já vimos aqui 8 horas por dia. Muito bem. Durante a semana, então vamos lá. Ele trabalha 8 horas por dia, vezes 5 dias da semana, considerando aqui de segunda a sexta. Já tem aqui 40 horas semanais. De segunda a sexta-feira, 5 dias vezes 8 horas, 40 horas. Mas ele tem que trabalhar mais 4 horas no sábado para poder fechar as 44 horas da semana. Então ele vai trabalhar essas 4 horas aqui no sábado, geralmente de 8 a meio-dia. Algumas empresas fazem o seguinte, pega essas 4 horas aqui e divide aqui durante a semana.
Ele trabalha, por exemplo, 1 hora a mais na segunda, terça, quarta e quinta e paga essas 4 horas do sábado. Ou seja, de qualquer forma, ele trabalha as 44 horas semanais. Fechou assim, então, as 44 horas, certo? Então, já vimos que ele tem que cumprir 44 horas por semana. Dos 7 dias da semana, gente, ele tem um direito à folga, que é, de preferência, o domingo, que é o dia do descanso semanal remunerado. Então, dos 7 dias, já que ele tem uma folga, ele tem 6 dias para trabalhar. Então, você vai pegar as 44 horas que ele tem que cumprir na semana, pega as 44 horas e divide por 6, e encontra quantas horas ele trabalha por dia. E, em seguida, você vai multiplicar pelos 30 dias do mês, tá? Que é o caso do mensalista. Então, isso aqui vai dar 220. 220 horas, gente, na verdade, é uma média que ele trabalha por mês. 220 horas é uma média mensal de horas. Assim como o mensalista, a média mensal é 30. Mas nós sabemos que tem mês de 28, 29, 30, 31. Mas quando se fala em mensalista, se pensa logo o quê? 30 dias, que é a base, é a média. A mesma coisa acontece com a carga horária mensal dele, que é 220. Então, 220 horas é uma média mensal, tá? De horas. Vamos aplicar, então, a fórmula diretamente no salário do trabalhador. Você vai pegar o salário dele, dividir por 220 para encontrar a hora normal. Aqui está o salário dele, R$ 946 dividido por 220. Ele ganha por hora R$ 4,30. Esse é o valor da hora dele. Aí você vai calcular 50% da hora. Então, 50% da hora, 2,15 é o valor de X. 2,15 é o valor do adicional dos 50%. Soma os dois valores e você vai encontrar o valor da hora extra, R$ 6,45. Agora, soma os dois e aqui está a hora extra. A hora extra dele, R$ 6,45. Como ele fez 20 horas extras, então vezes 20, vai dar R$ 129, que é o valor que ele vai receber pelas 20 horas extras que ele fez no decorrer do mês. Temos ainda aqui, gente, duas observações a respeito da hora extra. A primeira observação é que nem sempre será 220 horas aqui. Ó. Nem sempre. 220 horas é a carga horária máxima. Tem empregados que trabalham menos que 220 horas por mês. E a outra observação é que nem sempre será 50%. Esse percentual ele pode mudar. Então vamos comentar sobre essas duas observações agora. Primeiramente, sobre o percentual. Conforme a CLT, esse percentual está ligado ao dia que a hora extra é feita. Por exemplo, se a hora extra é feita de segunda a sábado, o percentual a ser pago será de 50%. Se a hora extra for feita no domingo ou no feriado, no dia do descanso semanal remunerado dele, ou no feriado, o pagamento será dobrado. Se é dobrado, então é 100%. Então, pela CLT, são esses dois percentuais, 50% se a hora extra for feita de segunda a sábado, e 100% se a hora extra for feita no domingo ou no feriado. O sindicato, através da convenção coletiva de trabalho, ele pode aumentar esses percentuais, ou seja, melhorando a hora extra do empregado. Então tem sindicato que determina o seguinte, olha, ao invés de 50%, paga 60% ou 70% se a hora extra for feita de segunda a sábado. Então vai melhorar, porque ao invés de pagar 50%, vai pagar 60% ou 70%, isso definido pelo sindicato. E, ao invés de pagar 100% quando ele fizer hora extra no domingo ou feriado, tem sindicato que, por força da sua convenção coletiva, orienta que o pagamento seja 120%, 140%. Então, o sindicato ele pode aumentar esses percentuais aqui, melhorando a hora extra do empregado. É comum o sindicato orientar que seja feito o pagamento de 60% e também de 120%. Então, consulte a convenção coletiva do seu sindicato para ver se menciona alguma coisa sobre esses percentuais da hora extra. Se nada mencionar, aí resta mesmo a CLT, que vai ser 50% e 100%. A outra observação é a respeito da carga horária mensal. Nem todos trabalham 220 horas. Coloquei aqui 3 situações as mais comuns. Tá? 3 situações mais comuns que nós vimos a primeira, já que é 220 horas, onde nós pegamos as 44 horas que ele tem que trabalhar na semana, pegamos 44 horas dividido por 6 dias de trabalho, já que um dia é a folga. Então, quando eu pego 44 horas que ele tem que cumprir na semana e divido por 6 dias de trabalho na semana, eu vou encontrar quantas horas ele trabalha por dia e multiplicar por 30. E aí o resultado vai ser 220 horas. Mas como nós sabemos, nem todos os trabalhadores trabalham 44 horas por semana. Tem aquele empregado que tem uma carga horária menor.
Por exemplo, telefonista, cabineiro de elevador, que trabalham 6 horas por dia, ou seja, 36 horas semanais. Então você vai pegar as 36 horas semanais, dividir pelos 6 dias de trabalho, descobrir quantas horas ele trabalha por dia e multiplicar por 30 para descobrir a carga horária mensal dele. Então a telefonista, assim como quem trabalha 6 horas por dia, tem uma carga horária mensal de 180 horas. Então se fizer hora extra, ao invés de pegar o salário e dividir por 220, vai dividir por 180. Veja, vai mudar aqui, ó. Vai pegar o salário e aí já não vai ser dividido por 220, já vai ser dividido por 180 para descobrir o valor da hora normal e dar sequência ao cálculo da hora extra. A mesma coisa para quem trabalha 4 horas por dia, por exemplo, ou seja, 24 horas semanais. Então, 4 horas por dia, vezes 6 dias da semana, trabalha 24 horas. Então, quem trabalha 24 horas semanais vai trabalhar por mês, olha, 120. Então, se fizer hora extra, pega o salário e divide por 120 para descobrir o valor da hora normal e dar sequência ao cálculo da hora extra. Essas 3 situações aqui, gente, são as mais comuns. Então, o que você vai fazer é substituir. Se trabalha 180 horas por mês, então pega o salário e divide por 180. Se trabalha 120 horas por mês, então pega o salário e divide por 120 e dá sequência ao cálculo. Vamos ver esse exemplo aqui, em que eu trouxe aqui uma carga horária mensal de 180 horas e um percentual de 60% da hora extra. Vamos lá. O salário desse funcionário é R$ 1.044 por mês, ele fez 25 horas extras a 60% e tem uma carga horária mensal de 180 horas, ou seja, trabalha 36 horas por semana. Resolução, você vai pegar o salário dele, dividir por 180, que é a carga horária mensal, e encontra o valor da hora normal dele, ele ganha R$ 5,80 por hora. Aí você calcula, aqui já vai ser 60%, olha, que eu mencionei aqui, que o percentual que a empresa paga, conforme o sindicato, por exemplo, é de 60%. Então, 60% de 5,80 dá 3,48. Soma os dois valores e eu tenho o valor de uma hora extra. Uma hora extra dele é R$ 9,28. Como ele fez 25 horas extras, ele vai ganhar R$ 232 referente a essas 25 horas extras no final do mês. Certo? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui a nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Dá um curtir aí no nosso vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, visita a nossa fanpage lá no Facebook, acessa o nosso site, o Departamento Pessoal EAD, certo? E a gente encerra por aqui e se encontra no próximo vídeo falando mais ainda sobre a folha de pagamento, ok? Até a próxima!